Bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stemmer, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações para deixar você super bem informado. Então você que tá chegando comigo, eu peço por gentileza para você deixar o like, para você se inscrever aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias para você ficar super bem informado. Então por gentileza, deixa o like, inscreva-se aqui na Gol TV. Eu vou falar sobre Joaquim Correia. O Bahia segue atento aí no mercado e o nome que começa a ganhar força nos bastidores é de Joaquim Correia, que está atualmente no Botafogo, tá bom? O jogador segue aí uma situação indefinida no clube carioca, pode deixar o Rio de Janeiro nessa janela. Será que ele seria esse meio atacante, né? Um atacante de peso que falta pro Rogério Ceni? Além disso, eu vou trazer as últimas notícias do Bahia e analisar, né, esse investimento faz ou faria algum sentido. Mais uma vez peço para você que está chegando, para deixar o like, para se inscrever, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias aqui no canal para você ficar extremamente bem informado, cara. Vamos direto ao ponto, sem mais delongas, né, meus amigos? Olha só, a situação de Joaquim Correia, né, mudou bastante nas últimas semanas lá no Botafogo. O argentino perdeu espaço no elenco, né, passou a treinar separado lá no Botafogo e está disposto a ouvir propostas. O clube entende que uma saída ajudaria, inclusive, a diminuir a folha salarial e abrir espaço para as novas contratações. A grande questão é que o Botafogo está sem dinheiro, está se desfazendo de todo mundo. Mas, além disso, existe um detalhe importante sobre esse jogador. O Correia ainda possui contrato até o final de 2027 e, recentemente, manifestava o desejo de permanecer e recuperar o seu espaço, ou seja, qualquer negociação depende de um acordo entre as partes. Caso realmente decida buscar novos ares, o Bahia pode aparecer como um destino interessante para o jogador, principalmente pelo poder de investimento do Grupo City, né? E por tentar um empréstimo, né? Já que o Botafogo não conta mais com o atleta. E um atleta apenas 31 anos, eu vou trazer o histórico dele, e muito interessante. Muita gente conhece o nome, mas talvez não conheça toda a carreira desse bom jogador argentino. Joaquim, né, Tucu Correia, tem 31 anos e foi revelado pelo Estudiantes de La Plata, na Europa. Olha só o histórico dele na Europa. Ele construiu uma carreira importante, passando pela Sampdoria, pelo Sevilla, pela Lazio, pela Inter de Milão e pelo Olympique de Marseille, tá bom? Em 2025, ele chegou ao Botafogo sem custos de transferência após o fim do contrato dele com a Inter, tá? E também ele tem currículo com a própria seleção argentina. Ele foi campeão da Copa América de 2021 e soma aí diversas convocações pela seleção albiceleste, a seleção de Messi, a seleção argentina. É um jogador extremamente versátil. Ele pode atuar como meio-campo, autêntico 10, como segundo atacante, como falso 9. E ele consegue jogar até mesmo pela ponta esquerda. Essa polivalência justamente é uma das características que agradam o técnico Rogério Ceni, tá, meus amigos? No Botafogo, os números mostram uma temporada aí de altos e baixos. Em 2026, foram 16 jogos, 2 gols e 4 assistências. Somando toda a passagem dele pelo Botafogo, são 41 partidas, 4 gols, 4 assistências, apenas 16 jogos como titular. Os números, evidentemente, não impressionam, mas é preciso lembrar que o Correia teve poucas oportunidades como titular e quase sempre entrou durante o segundo tempo. Na Europa, ele viveu seus melhores momentos, melhores anos, foi na Lazio e também na Internazionale de Milão, sendo conhecido pela qualidade técnica, visão de jogo e a capacidade também de atuar ali entre linhas, tá? Faz sentido para o Bahia essa contratação? Seria uma boa contratação para o tricolor baiano? Meus amigos, para mim faz muito sentido. Na minha opinião, faz muito sentido. Desde que seja uma oportunidade de mercado. O Bahia já mostrou que procura atletas jovens, porém, se for trazer algum experiente com bagagem. E se puder, com bagagem internacional. O Correia, ele chegaria para disputar a posição no setor ofensivo, oferecendo algo que poucos jogadores desse elenco têm. Para mim, o Correia joga muito mais do que o Rodrigo Nestor. Ele tem 31 anos, o Everton Ribeiro tem 37 anos, então o Joaquim Correia ele chegaria para ser esse substituto eventual, até mesmo um jogador para brigar pela titularidade com o Everton Ribeiro. Ele tem experiência internacional, tem leitura de jogo, capacidade de decidir partidas, qualidade técnica acima aí da média do futebol brasileiro. O grande obstáculo dele é o salário, tá? Por isso que eu falo em relação ao empréstimo, não adquirir, porque ele tem contrato com o Botafogo até 2027, então seria interessante para o Bahia fechar um contrato
de empréstimo, quem sabe com opção ou obrigação de compra, enfim, porque ele possui um dos vencimentos mais altos do Botafogo, fator que tem dificultado futuras negociações. Por isso, o Botafogo está tentando se desfazer dele, porque está sem dinheiro, está sem grana, né? Então, se de repente o Bahia chegar ali com o empréstimo, não, eu pago a metade, você paga a metade, de repente o Botafogo faria negócio. Eu acho um baita jogador, cara, acho um bom jogador, vi alguns jogos dele aqui pelo Botafogo, não sei se foi questão de adaptação, né? Mas no Botafogo, realmente, desde quando ele chegou, ele não consegue se tornar um titular habitual, mas quando entra, ele entra muito bem, tá? Ele entra muito bem, por sinal. Eu vou trazer outras informações sobre o tricolor baiano rapidamente. Enquanto o mercado segue movimentado, o Rogério Ceni continua focado nessa sequência da temporada. O Bahia ele procura trabalhar para manter o elenco competitivo na disputa pelo Campeonato Brasileiro, né? A diretoria também segue monitorando oportunidades de mercado, mas a tendência é agir apenas em negociações consideradas, vamos dizer assim, estratégicas, tá? O Bahia não vai fazer loucuras, não vai, como disseram, pagar 15 milhões no PEC, não vai pagar 10 milhões aí no Evander, não vai isso acontecer, tá? O Bahia agora não pode errar. O Bahia está no vermelho, o Bahia não pode errar nessa temporada. Então, por isso, a gente não vai ver a mudança de filosofia. A filosofia vai continuar sendo reforçar o elenco com qualidade, sem comprometer efetivamente aí, o planejamento financeiro do esquadrão. Tá bom, meus amigos? Outra coisa que eu vou falar aqui rapidamente para você é sobre Lúcio Rodrigues. Lúcio Rodrigues confirmado, é jogador da equipe do Cruzeiro e chega por empréstimo. Aí eu falo, por que o Bahia não tentou? Por que o Bahia não pediu empréstimo lá? Sabe? O Bahia não tenta. Todo mundo tenta. Menos o Bahia. Todo mundo vai lá e tenta. O Bahia não tenta. O Bahia se recusa a tentar. Essa é a pura realidade, né? E aí o Lúcio está fechado com o Cruzeiro, né? Já que o Cruzeiro ele perdeu o PEC. O Cruzeiro não só contratou o Lúcio, como contratou também o Wesley, bom atacante, bom jogador de lado, que foi revelado pela equipe do Corinthians. Tá? E uma outra informação é que surgiu a informação ontem de que um antigo jogador que era pretendido pelo tricolor baiano, Evander, poderia vir para o Flamengo, caso o Flamengo não fechasse com o Almada. Eu entrei em contato ontem com o representante do jogador, que deixou muito claro que não recebeu nenhuma proposta do Flamengo, não ofereceu o jogador ao Flamengo, mas que está atento ao mercado. Cara, o Evander para mim seria o cara ideal para chegar e pegar essa camisa do Bahia. Eu não vou falar pegar a camisa 10, porque seria sacanagem com o Everton Ribeiro. Mas para mim o Evander seria o cara ideal para poder chegar e tomar conta desse meio campo do Bahia. Joga demais. Olha os números dele, cara, lá na MLS. Eu sei que a MLS não é parâmetro, né? Mas olha os números dele lá na MLS. Lá na MLS. É um jogador jovem e os números dele, ele é o quinto jogador com mais participações em gols, né, da história da MLS, só atrás ali de 4 jogadores, e entre eles o primeiro é o Messi. Só para você ter uma ideia. Então tem 2 jogadores lá na MLS que eu contrataria de olhos fechados. O Evander e também Martín Ojeda. Baita jogador argentino também, jovem jogador, tem 27 anos ou 28 anos, o Martín Ojeda, tá bom? Você que tá comigo aqui na Gol, por gentileza, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente. É muito importante para o nosso crescimento, vídeos todos os dias para você ficar super bem informado. Agradeço você, na moral, antes de sair, deixa o like, inscreva-se, é muito importante. Se você tem uma empresa, se você tem um produto e quer que a gente divulgue aqui para você na Gol TV, mais de 5 milhões de visualizações por mês aqui na Gol TV. Meus amigos, entre em contato com a gente no e-mail que está na descrição aqui do vídeo, ou se não, entre em contato via WhatsApp, que também está na descrição aqui do vídeo. Tá bom? Beijo no coração, bom dia, saudações, forte abraço, valeu!